em Jeremias, capítulo 17. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Reza a lenda que um famoso pregador brasileiro teria dito uma frase mais ou menos assim: Jesus morreu para tirar os seus pecados, não a sua inteligência. Essa frase ela é dita num contexto no meio evangélico, em que muitas vezes as pessoas pensam que a razão é algo ruim e que o coração ou os sentimentos é algo bom. Inclusive, quem nunca ouviu esse tipo de conselho: segue o teu coração, confia no teu coração, faz o que o teu coração diz, não o que a razão diz. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que o estudo da teologia ou da Bíblia, da palavra de Deus, é algo muito racional e que o importante é o que nós podemos sentir de Deus. Isso é muito comum, mas a palavra de Deus ela não dá margem para esse tipo de interpretação. E essa passagem de Jeremias aqui, ela deixa isso bastante claro. Para Jeremias, o coração, ele não é, na verdade, algo que nós possamos confiar. Ele, na verdade, é corrupto. Eu não tenho tempo aqui para explicar aqui todas as referências bíblicas a respeito do conceito de coração. Basta, nesse momento, apenas dizer que, segundo a Bíblia, coração não é apenas a sede do intelecto. Por isso que é errado dizer que nós não devemos confiar no intelecto e sim no coração. O coração ele não é apenas sentimentos, não é apenas vontade, não é apenas emoções, mas ele envolve também o intelecto, portanto ele é o centro da nossa personalidade. Quando a Bíblia fala em coração, ela fala do nosso ser, aquilo que nós somos. Por isso é totalmente errado contrapor coração e razão. A Bíblia não dá margem para esse tipo de coisa. Para a Bíblia, quando se fala em coração, nós estamos falando de tudo, tanto da razão, como dos sentimentos, como da vontade, como das emoções. Tudo isso está incluído no conceito de coração. Coração, em outras palavras, poderia também, na linguagem da psicologia moderna, ser chamado de ego, o meu ego, o que eu sou, o meu caráter, minha personalidade. E, portanto, Jeremias, quando está falando aqui, enganoso é o meu coração, ele está falando disso, está falando da nossa personalidade. Agora, em que contexto que Jeremias fala isso? Essa passagem é muito conhecida, todo mundo conhece essa passagem aqui de Jeremias. Mas às vezes nós não sabemos exatamente em que contexto ele pronunciou. Se nós olharmos o capítulo 17, onde está aqui essa passagem, nós vamos ver que Jeremias está denunciando o pecado de Judá, o pecado da nação de Judá, do povo de Deus daquela época. Está dizendo que esse pecado está gravado como que numa espécie de diamante, ou seja, algo que não se pode apagar de tão gritante que é. E ele também, alguns versículos antes dessa afirmação, ele vai dizer assim: maldito é o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia no Senhor. É nesse contexto então que nós devemos entender essa declaração de Jeremias. Ele está falando num contexto em que a nação de Judá se desviava para pecados, para idolatria, e um contexto também em que haviam falsos profetas esses que profetizavam coisas que o povo queria ouvir. Esses profetas enganavam o povo e falavam coisas lisonjeiras: vocês são bons, Deus está com vocês, Deus está os abençoando. Mas na verdade era o juízo de Deus que estava sobre a nação, porque a nação estava em pecado, a nação praticava a idolatria, praticava todo tipo de violação à lei de Deus. E Jeremias então, ele está num contexto de confrontar esses profetas, esses falsos profetas. Se esses profetas profetizam essas coisas, eles estão na verdade profetizando mentiras. Essas coisas que os profetas falam não vêm de Deus,
elas vêm do coração dos falsos profetas e elas servem para agradar o coração do povo. E com isso, o povo é enganado, todos continuam nos seus pecados e, inevitavelmente, a nação vai cada vez mais se afastando de Deus. É esse, então, o contexto em que Jeremias fala essa palavra. Ele faz essa reflexão. E nessa noite, então, a minha ideia é aqui, nesse momento, nós refletimos sobre essas declarações de Jeremias, tendo em mente esse contexto, e falarmos tanto do engano do nosso coração, o que envolve também as contradições do nosso coração, como também o fato de que o nosso coração é insondável, ou seja, nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. E por fim, falar um pouco a respeito do Deus que conhece os nossos corações e que nos julga conforme nossos corações. E o que nós podemos fazer à luz de tudo isso, já que Deus nos julga à luz dos nossos corações. Então, dito isso, vamos para os nossos versículos então, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9, a primeira frase aqui: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa passagem parece ser tão negativa, a visão que Jeremias tem aqui, que é inacreditável que muitas vezes as pessoas pensem que o coração deve guiar as nossas decisões, que o coração humano, nós simplesmente devemos seguir o coração porque ele é um guia seguro. Mas Jeremias está dizendo exatamente o contrário, e ele não poupa palavras negativas para expressar isso. Aqui ele está falando numa linguagem poética, é poesia, há um paralelismo aqui. Ele fala: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Há um paralelo entre o enganoso e corrupto. Um paralelismo, a gente diria paralelismo sinonímico, é quase como que um sinônimo. Mas, na verdade, o corrupto é para, digamos assim, esclarecer melhor a ideia que está no enganoso. Então, para não deixar nenhuma dúvida da perversidade do nosso coração, o Jeremias usa esse paralelismo. Ele diz: nosso coração é enganoso, ele engana. Mas ele não é meramente que ele nos engana, mas ele é corrupto. Há uma corrupção fundamental no nosso coração. Portanto, quando nós dizemos que o coração é enganoso, nós podemos pensar basicamente, possivelmente Jeremias tinha isso em mente. John Owen, que é um grande pregador puritano, ele dizia que, interpretando essa passagem, ele dizia que o engano do nosso coração, ele se manifesta basicamente de duas maneiras. Primeiro, nas contradições do nosso coração. O nosso coração, como eu falei, é o centro da nossa personalidade. Ele envolve emoções, ele envolve vontade, ele envolve a razão, o nosso intelecto. Mas o nosso coração, por estar corrompido, ele acaba sendo contraditório. Ele não é constante, ele se contradiz. A nossa personalidade, nós muitas vezes, nós podemos ilustrar isso pensando no fato de que nós muitas vezes fazemos o que nós não queremos. Desde que o pecado contaminou o nosso coração, a nossa vontade não se submete à nossa razão. Eu sei que algo é certo, mas eu não desejo fazer o que é certo. Ou seja, a minha vontade me diz para fazer uma coisa, mas a minha razão me diz para fazer outra coisa. Há uma contradição, há um conflito interno na nossa natureza. É isso que então nós podemos dizer que são as contradições do nosso coração. Nossa vontade não se sujeita à razão, os nossos sentimentos muitas vezes impulsionam a nossa vontade a tomar decisões equivocadas. E vocês querem ver, eu poderia mencionar aqui diversos exemplos de como isso acontece. Mas vou dar apenas um das contradições. Pensem, por exemplo, na situação de uma pessoa que... Vou dar um exemplo cotidiano, assim. Pode parecer bobagem. Mas pensem numa situação assim, tem jogo do Grêmio às 7h30 da noite, um jogo importante, o culto é às 8h. E aí eu tenho que fazer uma escolha entre ir no jogo do Grêmio ou ir no culto. Aí eu decido ficar em casa e ver o jogo.
Só que aí o que acontece? Eu sei que o certo, se Deus é o motivo principal da minha vida e não o Grêmio, eu sei que o mais correto seria eu cultuar a Deus no domingo à noite, domingo ao dia do Senhor. Mas eu crio uma justificativa, eu crio uma racionalização para justificar aquilo que a minha vontade deseja. A minha vontade quer ver o jogo do Grêmio, a minha razão sabe que o certo é eu ir na igreja, mas aí a minha vontade ela começa a atuar contra a minha razão, a tal ponto então que eu crio uma racionalização. Os mecanismos de defesa da psicologia, um deles é a racionalização. Eu crio uma racionalização, eu penso assim, mas se eu for lá na igreja, eu não estou conseguindo prestar atenção, as pregações têm sido ruins, os louvores não me edificam. Na verdade, assim, se eu for lá, eu não vou ser edificado, então se eu ficar em casa assistindo o jogo, dá na mesma. E por isso, então, eu me justifico a minha decisão equivocada, crio uma justificativa racional que parece ser razoável eu ficar em casa. E no final das contas, eu acabo acreditando nessa justificativa que eu criei. A gente vai falar com outras pessoas, tu não foi no culto, aí vem toda aquela explicação, né, aquela racionalização, e a gente vai mentindo, nós vamos mentindo para nós mesmos a tal ponto que nós começamos a acreditar na própria mentira que o nosso coração criou. Se não me engano era Goebbels, né, que dizia uma mentira repetida 100 vezes torna uma verdade. É exatamente isso que o nosso coração faz. Ele mente, engana, até que se torna uma verdade. Então esse é um exemplo de como as contradições do nosso coração nos levam ao engano. E Jeremias fala então do engano do nosso coração, que é um outro aspecto. Falei da contradição, que a nossa vontade se opõe à nossa razão, e o que nós sabemos que é certo nós não queremos fazer, e há um conflito interno dentro de nós. Mas também há um outro aspecto de que o coração nos engana também. Já falei, dei essa ilustração do engano. Agora, como que surge o engano? Se nós pararmos para pensar, a Bíblia em outros versículos, não é o caso desse versículo de Jeremias, mas a Bíblia nos fala do pecado original, nos fala que isso entrou no nosso coração, que nós já nascemos com uma natureza corrupta e que, portanto, isso muitas vezes torna o nosso coração corrupto e enganoso, como Jeremias fala aqui. Mas o coração geralmente ele usa as nossas afeições, ou seja, os nossos desejos, os nossos sentimentos, para nos iludir. O coração nos promete coisas falsas ou coisas ilusórias. O coração promete coisas que no primeiro momento parecem ser boas, mas depois nós vamos ver que são enganosas. E vocês querem ver aqui um exemplo bastante clássico de engano do coração. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso, e eu também já passei por isso. As paixões. As paixões. E quando eu falo de paixão, eu falo especialmente dos nossos relacionamentos amorosos. No passado, bastante tempo atrás, já houve situações que eu, por exemplo, me interessava por uma guria que não era cristã. E o que eu sabia? Eu sabia, minha razão sabia, que aquilo ali não ia dar certo, porque são visões de mundo diferentes. Mas o meu coração estava apaixonado, e o que o coração apaixonado faz? Ele vê as coisas boas e faz de conta que as ruins não existem. Ele não enxerga os problemas. Então, eu pensava assim, não, mas vejam bem, né? A gente conversa, a gente vai assim, né? Conversando, a gente consegue administrar a situação. De repente, assim, é uma ocasião boa para evangelizar, é uma ocasião boa para trazer mais uma pessoa para Cristo. E aí nós começamos a criar justificativas, porque o nosso coração está nos dizendo para fazer isso. Isso é muito comum, e não precisa ser esse caso que eu falei também, às vezes relacionamentos inadequados, às vezes mesmo entre cristãos, a gente tenta criar justificativas para dizer, vai dar certo. Comigo aconteceu isso, foi tão, hoje eu posso dizer, tão patético, que a pessoa que eu estava interessado me falou na minha cara, mas nunca vai dar certo, porque tu vai querer levar teu filho, se ele tiver filho, vai querer levar teu filho na igreja, e eu não vou gostar disso. Ou tu vai querer, eventualmente, eu como católica não praticante, se a minha família quiser batizar, eu vou querer batizar ele, tu não vai querer batizar. Além disso, ela falou assim, lembro que ela comentou, eu até te imagino um pastor,
um dia. Profetizou, e eu disse, não. Isso não. Para vocês verem ao ponto que vai o engano do nosso coração, que a gente abre mão dos nossos valores mais básicos, muitas vezes, porque o nosso coração está nos iludindo. E aí, eu me lembro que na época eu criava um monte de justificativa para isso. Mas foi necessário ela me mostrar a realidade, para que eu me desse conta de que aquilo realmente estava errado, que aquilo não era de Deus. Então, o meu coração estava me levando. Imagine se eu tivesse ido adiante nessa ilusão, né? Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas o fato é que, portanto, o nosso coração muitas vezes ele promete satisfação com coisas inadequadas. Ele promete que o adultério vai nos trazer uma alegria que Deus não pode dar. Ele nos promete que a imoralidade sexual vai trazer uma alegria que Deus não pode nos dar. Ele promete uma vida de liberdade. Falam, gente, sereis como Deus. Ele promete que se nós desobedecermos a Deus, nós teremos aquilo que nós desejamos. É isso que o coração nos promete. Mas o fato é que se nós seguirmos o nosso coração, sem avaliar o nosso coração, quão enganoso ele é, provavelmente nós tomaremos decisões equivocadas. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é desesperadamente enganoso. A nossa vontade é muitas vezes iludida pelo pecado que habita no nosso interior. Essa é uma grande verdade, então, que Jeremias captou. E em várias circunstâncias nosso coração nos ilude. Por exemplo, quando nós também criamos um Deus na nossa mente, um Deus Aladim, que está ali para satisfazer os nossos pedidos, os nossos desejos. Nós adoramos, criamos deuses falsos. A raiz da idolatria está aqui, no coração corrupto. Isaías 44 vai falar isso, nós não temos tempo de fazer a leitura, mas Isaías vai falar que o coração enganado os desviou e eles fizeram falsos ídolos para si. Nós criamos ídolos no nosso coração, porque o nosso coração quer certas coisas, e nós vivemos para aquelas coisas que o nosso coração deseja. E isso, em última instância, quando orientamos a nossa vida pelos desejos do nosso coração, nós acabamos praticando a idolatria, porque nós tiramos o lugar e a glória devida somente a Deus. E era exatamente isso que Israel estava fazendo. Israel adorava deuses que eram mais convenientes para os desejos dos judeus. Os judeus adoravam Baal porque eles eram agricultores e Baal era o deus da chuva. Portanto, eles queriam um Deus que atendesse às necessidades econômicas, financeiras deles. O coração deles enganava eles. Vamos adorar Baal. Adoramos Jeová também, mas vamos adorar Baal junto aqui para garantir que vai vir a chuva. Então eles adoram. Nós não somos melhores que os judeus daquela época, porque nós criamos outros ídolos. Nosso coração é enganoso bota o ídolo do dinheiro, o ídolo do sexo, o ídolo do respeito, o ídolo da veneração pelos outros, o ídolo do poder, e isso acaba orientando as nossas vidas. Tomamos decisões baseadas nisso. Quando isso acontece, é porque o nosso coração está dominando, o coração corrompido está nos enganando. E nós então não adoramos mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós não adoramos mais o Deus da Bíblia. Adoramos uma projeção dos nossos desejos. Feuerbach dizia que Deus é uma projeção dos nossos desejos. Ele estava errado porque o cristianismo não é isso. Mas as religiões falsas são isso. E os ídolos que nós criamos são isso. São projeções dos nossos desejos, do nosso coração corrupto. Portanto, Jeremias está dizendo aqui, o nosso coração é corrupto e, portanto, quem o conhecerá? Porque se o coração é a nossa personalidade, é o que nós somos, como que nós vamos conhecer? Se ele é corrupto assim, como que nós vamos ter a nossa vida orientada? Como que nós podemos tomar decisões? Quem conhece, então, como nós vamos conhecer o nosso próprio ser? Porque o engano do coração ele envolve o auto-engano. Nós nos enganamos a respeito de quem nós somos. Pensamos que somos uma coisa e somos outra. Pensamos que somos bons e há uma perversidade escondida lá no nosso coração, só esperando a ocasião para se manifestar. A gente às vezes julga as pessoas que fazem o mal, mas as pessoas que fazem o mal, elas fazem o mal porque tiveram a oportunidade, e nós muitas vezes só não fizemos porque não tivemos a oportunidade. Essa é a verdade. Muitas vezes, muitos cristãos não caem na imoralidade sexual porque não tiveram a oportunidade. Não é porque eles tinham Deus no coração, mas o coração estava lá só esperando a primeira oportunidade.
E é por isso que muitas pessoas, quando têm a oportunidade de cair no pecado, às vezes já estão numa idade mais avançada. Deixaram de pecar antes, mas não era porque elas tinham um coração bom, era simplesmente porque não tinham oportunidade, elas se auto-enganavam. E portanto, se o nosso coração nos engana, e aí Jeremias faz a pergunta: quem o conhecerá? A própria psicologia hoje reconhece que o ser humano é tão complexo que é difícil conhecer a alma, ou seja, o coração humano. É difícil conhecer as reais motivações das pessoas. É difícil. E vejam só, isso é algo que vale para mim, vale para todos nós. Eu como obreiro, nós como obreiros aqui do Botânico, nossa tentação é de usar a glória de Deus para a nossa própria glória. Eu estou pregando, estou louvando, estou fazendo um culto grandioso para a glória de Deus, e na verdade é para a nossa própria glória. Nosso coração está nos enganando. O membro também, ele tem essa tendência de dizer: eu quero a glória de Deus, eu quero prosperar para a glória de Deus. Na verdade é apenas para a glória dele. Nós muitas vezes não nos damos conta de que o que nós estamos buscando é a nossa glória, a nossa vontade, e dizemos que é a vontade de Deus. É a glória de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. E ainda cita aquela passagem, né? Deus cumpre os desejos do teu coração. E aí, aí está justificado, então tudo que eu desejo é a vontade de Deus. Quando não é esse o ensino da Bíblia. O ensino da Bíblia sistematicamente nos mostra que o nosso coração é corrupto e nos engana. E que, portanto, nós muitas vezes, estando auto-enganados, não temos um norte para saber como devemos agir. E é essa então a pergunta de Jeremias: quem o conhecerá? É um desespero. Jeremias vê os reis, os profetas, todos eles se auto-enganando. Vejam, por exemplo, Jeremias aqui, capítulo 23. Versículos 16 e 17. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Eles falam a visão do próprio coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: nenhum mal virá sobre ti. Que palavra é essa? Quando eu li pela primeira vez, que acusação é essa contra os profetas, e que pode ser também aplicada aos pregadores e a todos nós que nos aconselhamos uns aos outros? Aprendemos isso no retiro, devemos aconselhar uns aos outros. Nós falamos coisas do nosso coração, dizemos que Deus mandou dizer, e na verdade nós estamos paparicando as pessoas e estimulando o coração teimoso e corrupto, que é rebelde contra Deus e que não quer se sujeitar à palavra de Deus. Meus irmãos, o problema da incredulidade, segundo a Bíblia, não é uma questão de razão racional. As pessoas não são cristãs não é porque a fé é irracional. Quem diz isso é desculpa esfarrapada. Isso é só uma desculpa para não acreditar. O motivo, eu acho que isso eu mencionei no nosso retiro, e também até certo ponto foi falado dessa questão do amor, que é uma arma apologética, justamente por causa disso. Porque as pessoas não creem porque elas têm um coração rebelde. Um coração rebelde é muito pior do que um coração ignorante. As pessoas não deixam de crer em Deus meramente por ignorância. Elas não creem em Deus porque o coração delas não quer ouvir a verdade, não se interessa. Não é uma questão racional, não é uma questão de provar por A mais B que o cristianismo é racional. Existem muitos argumentos que demonstram a razoabilidade do cristianismo, mas não é isso que afasta as pessoas da fé cristã. É o coração, é a teimosia. E quando nós, como cristãos, não confrontamos as pessoas que estão incrédulas ou que estão afastadas de Deus, elas continuam na sua teimosia. Mas Jeremias fala que nós estamos agindo como falsos profetas. Nós não estamos cumprindo o nosso papel profético uns dos outros, que é denunciar as falsidades que estão presentes em cada coração humano. E inclusive no nosso, que às vezes nós, pastores, líderes, obreiros, profetas, corremos o risco de também nos deixarmos enganar pelo nosso coração. Mas
O versículo 10 então nos dá a resposta que Jeremias faz: quem o conhecerá? E Deus então responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui também há um paralelismo, também há uma poesia: esquadrinho coração, provo pensamentos. Ele está, são sinônimos, mas que Jeremias quer deixar bem claro o que ele está dizendo aqui. Então, Deus examina o nosso coração. Eu gosto muito de uma paráfrase que o Eugene Peterson fez sobre isso, que ele diz assim: eu, o Senhor, examino o coração humano, eu vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade e não pela aparência. Esse é o nosso Deus. Deus é um Deus que esquadrinha, que examina os nossos corações. Diante dele nós estamos nus, completamente nus. Não há o que se possa esconder. Nossas racionalizações, nossos mecanismos de defesa, nossas projeções, tudo que a gente faz para tentar se auto-justificar, o pecado, um dos pecados humanos também fundamentais é a tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Deus vê o que está no nosso coração, não tem como esconder, não tem como esconder. É muito óbvio isso, né? Todos nós sabemos disso. Deus é onisciente, é uma das doutrinas que essa palavra está nos ensinando. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo e sabe o que está no nosso coração. Deus nos conhece como nem nós conhecemos a nós mesmos. Por isso, conhecer a Deus é necessário para que nós nos conheçamos. Eu conheço a Deus para que eu possa me conhecer. Mas Deus sonda os nossos corações e Ele nos trata como nós somos. Portanto, Deus um dia nos julgará por tudo aquilo que nós fazemos e por todos os nossos altos enganos voluntários do nosso coração. É essa a lei, é essa a palavra do profeta. Deus vai nos julgar, Deus é um justo juiz e Ele vai nos tratar como nós somos. Não há possibilidade de enganar Deus. Não há. Se nós pensarmos na figura de um julgamento, pense na figura do tribunal do júri. No tribunal do júri, quem é da área do direito sabe que a questão ali não é jurídica. Não é tanto o direito, ele matou, não matou, as atenuantes, não. A questão toda num tribunal de júri é tu convencer os jurados que vão julgar, que são pessoas leigas, não são profissionais do direito, convencer eles de que a pessoa que cometeu aquele homicídio, que seja, se ela cometeu, ela tinha algum motivo razoável para fazer isso e, portanto, ela deve ser inocentada. Ou há alguma nulidade no processo ou nas provas que deve retardar o julgamento e fazer um novo julgamento. Nós, como advogados, eu falo em causa própria, nós temos essa tendência de criar subterfúgios e incidentes processuais para que nós consigamos encontrar uma justificativa para aquilo que foi feito. E aí no tribunal do júri, como os advogados bons, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem manipular o júri para que o júri no final, por uma decisão quase que emocional, absolva o réu. O tribunal de júri é uma questão retórica, não jurídica, portanto. Isso, nos julgamentos humanos, é possível por quê? Porque nós somos suscetíveis a ser enganados pelo coração dos outros. Mas pensem que no nosso julgamento, nosso juiz, nosso jurado, não adianta alegar cerceamento de defesa, nulidade, falta de provas, não adianta criar uma justificativa para o que nós fazemos, porque Deus sabe exatamente qual foi o motivo pelo qual nós fizemos o que fizemos. Não tem justificativa, não tem como esconder, não tem, Deus sabe. Nada disso é válido. Não há escapatória. Não tem como nós conseguirmos nos auto-justificar diante de Deus. Deus sabe de tudo e não há tese de defesa suficiente para mexer com os sentimentos ou manipular o justo juízo de Deus. Portanto, a palavra de Deus é bastante clara. Deus nos julgará conforme o nosso coração. E Jeremias, nesse versículo, ele acaba aqui. Ele anuncia a mensagem de julgamento. Mas aí a pergunta que se faz é: e agora? Deus vai nos julgar conforme o nosso coração. Mas e agora? Estamos perdidos? Estamos destruídos? Não, nós sabemos que não. E o próprio Jeremias, que profetizou a destruição, também profetizou
a esperança. Ele profetizou uma nova aliança. Isso está em Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, que eu vou ler aqui rapidamente. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Jeremias então fala que um dia, apesar do nosso coração corrupto, Deus fará uma nova aliança, na qual Ele colocará e escreverá no nosso coração. Hebreus capítulo 8 vai nos dizer que Jesus é o mediador da nova aliança. Cálice, é o cálice da nova aliança, a gente fala isso na Santa Ceia. Essa nova aliança já começou a ter o seu cumprimento com a vinda de Jesus. Jesus teve um coração puro, um coração sincero e honesto, um coração que não era corrupto, e vivia uma vida de pureza e de justiça, para que pela justiça deles nós pudéssemos alcançar o favor de Deus. E com isso Ele instalou uma nova aliança, e por meio dessa nova aliança nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nosso coração, e agora nós podemos então lutar contra o pecado, lutar contra os enganos do coração. Mas vejam bem, o Novo Testamento nos diz que a batalha ainda não acabou, a batalha diária. Jesus já venceu e conquistou a vitória. A nova aliança foi inaugurada, mas não foi consumada. A consumação acontecerá no fim dos tempos, quando nós estaremos diante da mesa do Cordeiro para cearmos aquela ceia, com todos aqueles que já morreram e que já partiram, celebrando a nossa salvação. Naquele dia sim, o nosso coração será totalmente puro, e nós não poderemos mais ser condenados nem enganados pelo nosso coração. Mas agora, na era presente, nós temos o Espírito Santo já como uma realidade, uma antecipação dessa realidade futura habitando em nós. E esse Espírito Santo nos capacita e nos possibilita, como gratidão por aquilo que Deus nos fez, como uma consequência daquilo que Deus nos fez, a então examinar, sondar e lutar contra os enganos do nosso coração que nos levam ao pecado. Essa é a nossa realidade. Lutero dizia que as misericórdias de Deus são infinitamente maiores do que o seu juízo, e é exatamente isso. Essa é uma das grandes verdades que a Bíblia ensina. As misericórdias de Deus são maiores. 1 João fala assim: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Aleluia. Portanto, a nossa salvação não depende do meu esforço para limpar o meu coração, mas depende do fato de que Jesus, que tinha um coração puro, agora aplica a sua justiça a nós. Deus nos considera como se fôssemos justos, ainda que nós não o sejamos. Deus nos considera como se tivéssemos um coração puro, ainda que nós não tenhamos. Deus nos considera como santos, ainda que não o sejamos. Essa é a realidade da salvação. E apesar de não sermos, nós temos o Espírito Santo para começarmos então essa luta contra o nosso coração. E por isso, para concluir essa mensagem, eu queria deixar aqui algumas aplicações, algumas verdades, à luz de tudo isso que foi ensinado, para o nosso dia a dia. E a primeira verdade, pensem muito a respeito disso: não confundam os sentimentos e desejos subjetivos do coração de vocês, enquanto vocês oram, por exemplo, com a voz de Deus por meio do seu Espírito, confirmando a vontade dele. Em outras palavras, não pensem que só porque vocês oram muito a respeito de uma coisa e vocês se sentem bem a respeito disso, não pensem que isso significa que aquela é a vontade de Deus para vocês. Nosso coração nos engana. E às vezes o Tiago vai dizer que nós oramos e pedimos e não recebemos porque somos carnais na nossa oração. Somos carnais naquilo que nós pedimos para Deus. Só pensamos nos nossos prazeres materiais. Não pensamos na glória de Deus. E aí nós oramos e pedimos isso, e aí temos alguma sensação subjetiva ali, um sentimento, e aí pensa: não, Deus está confirmando que é isso.
Cuidado, não confundam sensações subjetivas com a voz de Deus. Peçam para que Deus dê discernimento. Algo fundamental nos dias de hoje, discernimento espiritual. É Deus quem sonda os nossos corações, Ele que pode nos dar discernimento. Muitas vezes, então, nós cometemos esse pecado fundamental, confundir a vontade de Deus com a nossa vontade. Mas não faça isso. Muito pelo contrário, segunda aplicação, desconfie do seu coração. Isso é uma consequência da primeira aplicação. Não confundam a voz de Deus com a voz do coração de vocês e, portanto, desconfiem do coração de vocês. Vigiem contra o coração de vocês. Examinem o coração de vocês. Eclesiastes 11:9 diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a vista cansar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então desconfie do seu coração. Terceiro, não permitam que os ídolos que nós criamos, os ídolos do coração, os nossos baals modernos, não permitam que eles sejam legitimados no nosso coração pelo nosso Deus, que muitas vezes nós criamos, chamado felicidade. Não confundam o desejo, a ilusão de que vocês vão ser felizes com aquilo que vocês desejam, e vocês acabam tornando isso um ídolo. Não façam isso. Não confundam isso. Não deixem nascer ídolos nos corações de vocês, fruto dos desejos que vocês têm. 4, e aqui é muito importante, não tentem justificar o pecado. Meus irmãos, hoje muitas coisas que nós vemos na igreja, na teologia, são tentativas de justificar pecados. Justificar a imoralidade sexual. Não, sexo fora do casamento não é um pecado. E aí nós criamos justificativas, vamos para a Bíblia inclusive, fazemos uma interpretação teleológica, olhamos assim o sentido das passagens, né, e queremos justificar o nosso pecado. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu procuro ter muito cuidado com isso. Sondem o coração de vocês antes de procurar uma justificativa para fazer aquilo que vocês desejam fazer. Pensem se isso não é mais fruto de um desejo que está enganando a razão de vocês e levando a razão a encontrar uma desculpa para praticar o pecado. Isso é muito comum. Por isso que geralmente eu tenho isso como, não quer dizer que vocês tenham que ter isso para vocês, mas eu tenho como conduta de vida para mim que dificilmente eu abandono uma prática mais conservadora que a Bíblia ensina a respeito de questões éticas, porque eu sempre penso, será que eu não estou tendo uma visão mais liberal do que a Bíblia diz sobre tal assunto? Porque na verdade eu quero fazer isso, portanto eu racionalizo e justifico. Será que eu não estou querendo justificar o pecado? Portanto, não tentem justificar o pecado. A TV, ela nos passa conceitos, nos passa valores, e nós muitas vezes, nosso coração segue aquilo ali e nós começamos a criar justificativas. Tomem cuidado, nosso coração nos engana. As contradições do coração, a razão contra a vontade. Muito cuidado com isso. 5. Cuidado com o Deus me disse. As pessoas dizem, Deus me disse para fazer isso. Eu estava lá e Deus me disse para fazer isso. Deus disse? Sim, Deus pode dizer. Com certeza, meus irmãos, Deus pode dizer. Mas Deus realmente disse? Tu ouviu? Ou tu viu? Ou tu sentiu? E aí diz, Deus me disse porque tu sentiu. Cuidado. Deus disse está na sua palavra. Avaliem o Deus me disse pela palavra de Deus. Esse é o nosso critério mais objetivo que existe para avaliar o Deus me disse. Muito cuidado com isso. Nós sabemos que existe, nós temos às vezes no nosso meio pentecostal, nós temos às vezes uma tendência de Deus disse, e às vezes é o nosso coração. E é o que Jeremias fala, os profetas profetizam do seu coração e dizem que fui eu que mandei, não fui eu que mandei. E aí estão lá justificando adultério, justificando divórcio, justificando um monte de pecado, um monte de imoralidade, justificando crimes, e ainda diz que Deus disse, um falso profeta. Deus vai julgar esses falsos profetas.
Portanto, muito cuidado com isso. Muito cuidado no aconselhamento. Sexta consequência, evangelismo. O evangelismo não é focado tanto na razão, mas no coração. Portanto, e aqui vai a luz do que foi falado ontem, nossa maior arma apologética, nossa maior arma evangelística é o amor, é, portanto, demonstrar que nós somos uma comunidade que vive o Evangelho. É mostrar o Evangelho de tal forma na igreja que ele se torne atrativo para o incrédulo e para a pessoa de coração endurecido. Por quê? Porque a crença ou descrença em Deus é uma questão de afeição, que envolve a razão com certeza, mas não acaba meramente na razão. A palavra tem que ser proclamada racionalmente, mas ela também tem que ser atrativa, ela também tem que mexer com as pessoas. Portanto, se nós somos uma igreja, isso vai ser um testemunho muito eficaz no evangelismo. Precisamos ser uma igreja. Precisamos ser o amor visível. As pessoas precisam ver as belezas de Deus e de Cristo em nós e na nossa igreja. Elas precisam ver isso. E vendo a beleza de Deus na nossa vida ou nessa igreja, nós temos uma porta aberta para a evangelização. Já estou acabando. Cuidado com a autocomiseração, sétima aplicação. O que é autocomiseração? Coitadinho de mim, pobre de mim, eu sou um coitado, eu sofro, eu sou isso, eu sou aquilo, por favor Deus, tem misericórdia, eu sou um coitado, eu sou... Muitas vezes isso também é o nosso coração nos enganando. Nós vamos diante de Deus com uma postura de coitadinho, querendo atrair a pena de Deus. Deus não tem isso. Deus não se deixa enganar pela autocomiseração. O Salmo 77, que eu não vou ler, eu não tenho tempo, mas o Salmo 77 mostra um salmista que chega diante de Deus para se queixar. Ai Deus, tu me deixou, tu me abandonou, olha eu aqui, né? Puxa Deus, por que tu fez isso? Coitado de mim, olha como eu sou um coitado, olha como eu sou um sofredor. Mas aí daqui a pouco parece que acende uma luz no coração do salmista, e aí ele começa a olhar para a grandeza de Deus. Ele começa a ver, tu és um Deus grandioso, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus glorioso, tu és um Deus santo, e ele acaba no louvor a Deus. Quando nós vamos com a autocomiseração diante de Deus, o melhor remédio contra a autocomiseração é a oração. Nós começamos a orar e Deus vai guiando o nosso coração, essa expectativa, Ele guia o nosso coração para que depois começamos mal, mas acabamos bem. E Deus, portanto, corrige o nosso coração para que nós não foquemos tanto em nós mesmos, em nossos problemas, em nosso mundo pequenininho, mas sim na grandeza de Deus e daquilo que Deus está fazendo no mundo. Glória a Deus. E por fim, a última aplicação e talvez a mais importante: entregue o seu coração a Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Aquele que sonda os nossos corações é o único que pode mostrar para você quem você é de fato. Aleluia. E é aquele que pode também transformar o coração de você. A oração é uma das principais maneiras pelas quais nós podemos fazer isso. A oração orienta e reajusta as nossas prioridades. Em vez de nos preocuparmos com nós mesmos, nós começamos a nos preocupar com coisas mais importantes. E ela não somente faz isso, mas ela também aprimora o conhecimento de nós mesmos. Agostinho fez isso nas suas confissões. Orando para Deus, ele se conheceu a si mesmo. Em resumo, na oração nós lembramos quem é soberano e quem é servo. Na oração nós nos colocamos no nosso lugar, como já disse, me arrependo no pó e na cinza porque tu és soberano. Segunda Crônicas fala que o rei Josafá, o coração dele se tornou ousado para seguir os caminhos do Senhor. Que a nossa oração seja para isso, para que Deus torne o nosso coração ousado. Que a nossa oração também seja como o salmista no Salmo 119: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, que é uma obra do nosso coração enganoso. E por fim, não se esqueçam que o Salmo 139, versículos 23 e 24 nos dizem: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. É um pedido do salmista. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, confie o seu coração a Deus. Entregue o seu coração a Deus. Clame por misericórdia para Deus.
A palavra de Deus diz que Deus conhece e Ele é misericordioso. E Ele pode quando nós entregamos para Deus, nós nos tornamos conhecedores de nós mesmos e também gradativamente estamos nos tornando semelhantes à imagem do Filho. Portanto, o meu desejo é que no nosso dia a dia nós possamos, ao mesmo tempo em que desconfiamos do nosso coração, possamos entregar totalmente o nosso coração àquele que sonda os corações. E fazendo isso, no nosso caminho, sendo conduzidos por Deus, como diz o salmista, até o caminho eterno, que nós no final da nossa caminhada possamos então nos encontrarmos naquele dia, na mesa do Cordeiro, para juntos então celebrarmos aquela festa, aquelas bodas do Cordeiro, juntos então já com um coração puro, um coração já totalmente livre do engano, da mentira, da corrupção e do pecado. Amém? Vamos orar então. Nos colocamos em pé. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada, por isso que foi falado, porque tu nos mostra na tua palavra, Senhor, que o nosso coração nos engana, que o nosso coração ele é profundamente corrupto, que ele nos desvia dos teus caminhos. E nós, muitas vezes, não nos conhecemos e não conhecemos a profundidade do nosso pecado e da nossa degradação. Mas o fato, Senhor, a grande verdade, é que nós temos essa natureza corrupta. O fato é que nós temos um coração que nos engana. Mas mesmo assim, tu mostraste a tua misericórdia enviando teu Filho, para que por meio dele, da obediência dele, do coração puro dele, nós pudéssemos ser considerados justos e santos diante de ti. E pudéssemos receber então o teu Espírito, que nos ajuda a sondar o nosso coração, a avaliar os nossos pensamentos e a caminhar junto contigo pelo caminho eterno. Nós te pedimos, Senhor, que tu sondes os nossos corações, que tu avalie aquilo que está dentro de nós, que tu mostres, Senhor, o nosso pecado, que tu mostre o nosso verdadeiro ser, e que diante disso nós possamos nos arrepender diante de ti, possamos clamar diante de ti pela tua misericórdia, sabendo que tu és misericordioso e vai nos perdoar e vai nos transformar, Pai. Assim nós oramos, Pai. Orienta-nos e guia-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, e preserva-nos, Senhor, dos enganos e dos desvios do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.